O que vem depois do caos? Ultimamente, o mundo parece ter mergulhado numa escuridão sem fim. Como enxergar a esperança em meio a tantas notícias e informações que só parecem nos mostrar que as coisas tendem a piorar? Os questionamentos e dúvidas começam a se desenrolar em nossas mentes. Será que conseguiremos passar por todo esse sofrimento? E o que foi revelado sobre esses acontecimentos? Será que tudo é verdade? Devemos temer o que as profecias dizem? Bom, a gente teme as profecias porque não entende elas, ou porque o foco está nas questões que têm a ver com aquilo que foi predito, que é aquilo que passou já no passado, que é as grandes perseguições, e que também vai acontecer no futuro, porque isso é verdade, tem uma grande perseguição do futuro. E o grande problema é esquecer de que Deus está conosco, é dizer que Jesus Cristo é verdade. Ele está revelando estas verdades, revelando estas questões negativas e muito tristes, mas ao mesmo tempo está dizendo, não, mas eu estou com vocês. Vocês podem estar tranquilos, eu vou proteger vocês. O cenário caótico que vivemos parece estar gerando muito mais tristeza e desespero do que esperança. Afinal, não é fácil digerir todas as notícias e informações diárias que nos são passadas. Então, como que você encara a realidade do mundo hoje? Você acha que é possível encontrar esperança em meio ao caos? O que podemos ver no meio cristão nos últimos anos é um cenário de medo em relação ao tempo do fim. Isso é apontado por alguns estudiosos como a escatologia do medo, uma corrente que associa as mensagens proféticas com as notícias da atualidade de maneira alarmista. O grande perigo gerado por esses conceitos é que dão muito mais ênfase no plano do mal do que ao plano de Deus, além de desenvolver uma visão totalmente equivocada sobre as profecias. Bom, os sinais proféticos servem para as duas coisas, tanto para a alegria quanto para o temor. O profeta Isaías, no capítulo 25, diz que os ímpios vão ficar aterrorizados ante o dia do Senhor, mas os justos vão erguer as mãos em alegria e exultação. Então, o acontecimento profético, quando toma lugar, ele aterroriza, amedronta o ímpio, porque ele sabe que ele está despreparado, ele não estava esperando, e ele alegra o justo. Então, no nascimento de Cristo, isso estava bem patente também. O rei Herodes, dizem os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas especialmente, o rei Herodes ficou extremamente perplexo quando soube que o Messias tinha nascido em Belém. Mas Simeão se alegrou, os pastores se alegraram. Então, aqueles que estavam esperando se alegraram e aqueles que estavam despreparados, que estavam relapsos, ficaram aterrorizados. Então, assim, são com todos os acontecimentos proféticos. No século XIX, XVIII, quando ocorreu a chuva de meteoros, o grande terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua, que foram grandes acontecimentos percebidos pelos cristãos como proféticos, os cristãos verdadeiros se alegraram, porque entenderam que o juízo estava chegando e a volta de Jesus estava mais próxima. Já os ímpios ficaram amedrontados, porque eles sabiam que aquilo lida com o juízo e o juízo é contra eles. Então, a profecia ou o acontecimento é tanto para a alegria quanto para o temor. Alegria do justo e temor daquele que não está com a sua mente e seu coração voltado para Deus. Com a visão ofuscada pelo medo, as pessoas começam a ignorar para onde esses acontecimentos têm apontado, assim como também se afastam do estudo sobre as profecias. Porém, a máxima que impera em cada mensagem profética é que aqueles que escolhem estar abrigados ao lado de Deus permanecerão seguros até o fim. Quando nós olhamos as profecias bíblicas, seja Daniel, Apocalipse ou os outros profetas, muitas vezes nós vemos poderes que lutam contra Deus, e com grande violência, poderes que lutam contra as pessoas que querem seguir a Deus, ou o povo de Deus. E a pessoa olha assim e fala assim, nossa, mas que temor, né? Por que eu vou ter de passar por um tempo de tribulação, por um tempo de dificuldade? Não é? Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para os poderes humanos, quando nós olhamos para o inimigo de Deus, diz lá o dragão, Satanás, que luta contra Deus, as pessoas ficam com muito medo. Mas uma das razões da profecia bíblica, quando Deus revela isto, ele mostra que Deus conhece tudo. Deus está no controle de tudo.
E se poderes se levantam contra as pessoas que amam a Deus ou contra o povo de Deus, do lado do povo de Deus está o Senhor. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre venceu. Sempre. Venceu no passado, vence agora e vencerá no futuro. Então a profecia mostra essa vitória de Cristo, a vitória de Deus, a vitória é do Senhor. Portanto, a profecia nos ajuda. Não temas, o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a Bíblia. Então essa é a função da profecia. Ela diz, olha, tempos difíceis virão. Nos ajuda a ver os tempos que vivemos, mas a dar a segurança que Deus, o Senhor de todas as coisas, está no controle e estará ao lado do seu povo até o fim. Então vale a pena. Na disputa do final da história humana, o melhor lugar para estar é ao lado de Deus. É ao lado daquele que tem todo o poder do universo. E, portanto, vai exercer esse poder com seus anjos, seu espírito, não é? Vai proteger e circundar o seu povo. É a promessa da profecia. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que entende e aquele que crê nessas coisas e aguarda e vive. Por quê? Porque o fim está próximo, diz a Bíblia, e o Senhor Deus dará a vitória. Você vai poder viver com Deus por eternidade. Vai poder se sentar com Cristo no seu trono. Como ele venceu, o ser humano que crê em Deus também poderá vencer. Como aquele que crê em Cristo irá se assentar com ele no seu trono para toda a eternidade e reinar com ele. Então essa é a grande esperança que nos traz a profecia. E quando nós olhamos para Deus, então nós sabemos que coisas difíceis vêm, mas não precisamos temor, o Senhor está conosco. Não devemos temer as profecias. Elas foram escritas justamente para mostrar que Deus está no controle da história. Elas não foram reveladas para que mergulhemos em uma busca incansável para saber o tempo que irão acontecer, mas sim que estejamos prontos em qualquer momento e que enxerguemos o futuro com mais esperança.